Olá, meus amores, tudo bom? Como eu prometi, hoje a gente vai começar aí falando sobre oráculos, né? E claro, como taróloga, que todo mundo sabe que eu sou, além de terapeuta, a gente vai começar aí com tarô, né? Quando a gente para pensar, né, sobre a mancia, sobre os oráculos, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: desde lá da antiguidade, as pessoas elas sempre procuraram saber o seu destino através de oráculos, né? Lá na Grécia se tinha lá o templo de Delfos, né? E assim por diante. E o tarô, assim como outros oráculos, outras mancias, né? Então, tarô, baralho cigano, cafeomancia, teimancia, assim, vários, né? Tem concha, tem íris, tem pelo lóbulo, né, da orelha, enfim, tem vários ferramentas de estudo sobre teimancia, desculpa, sobre oráculos, né, sobre adivinhações. Só que o que a gente tem que entender é que, né, o oráculo, ele não é só uma adivinhação do futuro, né? Ah, vou ganhar na Mega Sena? Sai no oráculo, vai. Ou sai no oráculo. Não, não vai, né? Primeiro que essa pergunta não faz, tá, gente? Porque se desse certo, com certeza eu já tinha jogado aí, pego os números da sorte, tá? Mas o oráculo ele serve, na verdade, para mostrar situações que podem vir, né, a se agravar ou a se transformar dependendo da sua intuição. Então, mais importante do que predizer um futuro, principalmente um futuro que dependa do outro, então ele me ama, né? Eu consigo, nós, né, oraculistas, nós conseguimos pegar a energia da pessoa no momento. Mas o mais importante é saber assim, o que eu faço para me aproximar mais dele. É usar o tarô como uma ferramenta de trabalho para si mesmo, para se modificar, para se transformar, para abrir novos caminhos. Beleza? Então, o oráculo a gente tem que pensar nisso. Ele é mais uma ferramenta de ajuda a si mesmo, de autoajuda, de autoconhecimento, principalmente, do que só, né? Ai, vai ser boa a reunião, ele me ama, vou ganhar na Mega Sena, como eu brinquei, né? Na verdade, assim, o que eu faço para me transformar, o que eu faço para mudar minha energia, o que eu faço para conseguir os meus objetivos. E o oráculo pega a sua energia. O oráculo, ele erra? Erra. Por quê? A tua energia, ela pode mudar. Então, assim, vamos lá. O oráculo mostra para você que se você seguir esse caminho, tudo tende a dar certo. E aí você não segue o caminho, mas aí você esquece que você não seguiu o caminho. E você fala assim, mas não deu certo, e o tarô falou que deu. Ou a borra de café falou que dava. Ou a folha de chá falou que dava, mas não deu, né? E a gente esquece que depende da nossa energia, depende da gente fazer as coisas acontecerem, tá? Então, o tarô, ele é infalível? Não. Ele é tendência, ele não é sentença, tá? Mas ele mostra o caminho sim, e a possibilidade das coisas acontecerem conforme o tarô demonstra, conforme o tarô mostra, elas são enormes e imensas, tá? Desde que a gente não influencie no negativo para as pessoas e no negativo a nós mesmos. Então, entrando aqui um pouco no tarô, a gente tem que pensar o seguinte, né? Vamos falar do tarô em si. O tarô, ele é dividido, né, em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, subdivididos em 4 naipes, né? 16 cartas da corte e 40 cartas numeradas, tá legal? Os arcanos maiores, eles têm mais profundidade. Se você tá começando a ler tarô, assim, quer fazer a brincadeira como eu comecei lá com os meus 12 anos, né? O que eu fiz? Eu peguei os arcanos maiores e comecei a tirar. Eu li o livrinho, né? Então saiu lá a sacerdotisa. Aí eu li o livrinho, a sacerdotisa, isso. Depois eu respirava e tentava sentir o que a carta queria me dizer. Então começa sempre com os arcanos maiores, se você vai fazer isso para brincar. Se você vai entrar, né, nessa seara mesmo, eu quero ser uma oraculista, então procura um curso mesmo, né? Para você entender como é que funcionam todas essas cartas, tá legal? O que mais que a gente tem para falar do tarô? O tarô, ele vem da antiguidade também, né? Começou como uma brincadeira e depois as coisas foram, né, crescendo. Todos os tarôs seguem esse padrão, tá? De 78 cartas. O que muda de um tarô para o outro é muito pouca coisa, é mais desenho, simbologia, desenho do que simbologia, né? Do que significado, na verdade, tá? Eu, particularmente, gosto muito do tarô mitológico, né? Eu adoro mitologia e eu acho que o tarô mitológico, ele funciona muito bem, tá? Então, existem pequenas diferenças, né? Do tarô mitológico para outro tarô. Por exemplo, no tarô comum, Red White, por exemplo, né? A rainha poderosa, a rainha mais chance da vida, né? É a rainha de paus.
né? Já no tarô mitológico, a rainha mais sensual é a rainha de copas. A mais poderosa, a mais chance, né? Como, pegando lá a rainha de paus, a mais chance é a rainha de ouros. A mais sensual, ela permanece sendo a rainha de copas nos dois baralhos. Então, para você ver que são pequenas mudanças, mas não tem problema. Quem lê um tarô consegue ler todos, tá? É muito simples. E aí a gente vem assim, né? Ah, tá, não, mas eu quero sim escolher um tarô. Como é que eu faço? Gata, depende do teu sentimento. Então, assim, vai numa loja, né? Pega vários decks, olha pra internet, né? Eu gosto de pegar na mão, tá? Mas, hoje em dia eu não preciso, mas quando eu comecei eu fazia assim, tá? Mas você pode olhar na internet ou ir numa loja, pegar vários decks. Decks é o conjunto do tarô, né? São as cartas, geralmente o livrinho, isso é chamado de deck, tá? E olha, né, e sente, mas não pode abrir numa loja, né? Então olha na internet os desenhos, os símbolos, as figuras e sente o que você se sente mais confortável. Como eu falei, eu me sinto muito mais confortável com um baralho mitológico, com tarô mitológico. Mas jogo tarô de Marselha, jogo Red White, né? Hoje em dia, vários, mas eu comecei inclusive com o de Marselha, os arcanos maiores de Marselha, e hoje eu prefiro o mitológico. Então você tem que sentir o tarô, né? Ver o que te chama mais atenção, deixar fluir a energia e começar. Não se apegue só ao significado da carta, né? Então, sei lá, o As de Copas, né? Pode significar mágoa e pode significar início de um sentimento. Pegando o básico do básico, tá, gente? Que aqui não é um curso. Então, não, eu tenho que, quando sai o As de Copas, eu olho lá, não, ou é mágoa ou é início de sentimento. Não, sente, entende a pergunta. Você tá perguntando de financeiro, sai um As de Copas. O que o financeiro tem a ver com amor, né? Financeiro é ouros, né? Então, no meio da pergunta, você vai sentir o significado da carta, né? Então, pode ser um aperto no peito porque é uma promoção, por exemplo, né? E não uma mágoa, né? Então, você tem que se sentir confortável com o baralho e você tem que sentir o que a carta quer dizer pra você no momento da jogada. E não, eu vou, como eu falei, né? Eu vou pegar o livrinho lá, a apostila, vou ler e vou falar porque é isso mesmo. Um outro exemplo meu, tá? Para todos os tarólogos, tá bom, para 99,9% dos tarólogos, a torre é uma carta ruim, é uma carta de destruição. Se ela é positiva ou negativa, ela tá caracterizada no negativo, destruição, que cai tudo por terra para depois reconstruir, enfim, meio de luta, dor e sofrimento. Para mim, a carta da torre, ela é extremamente favorável. Ela realmente cria uma situação onde destrói e renova, abre uma nova situação, tá? E, de novo, o tarô é meu, certo? E eu coloco a minha energia nele. Então, se para mim a torre ela é positiva, quando eu jogo a carta, ela vai sempre me dar uma resposta positiva, tá? Por quê? Porque a minha intenção, que vale a intenção do tarólogo, do oraculista, em cima das cartas para fazer aí as coisas acontecerem, tá? Quanto tempo demora para jogar tarô, né? Para ler o tarô? Gente, foi o que eu falei, são 76 cartas, né? Então não adianta eu pegar uma apostila, ler do início ao fim, li tudo, agora eu já posso ser taróloga. Não é assim, tá? Então leva-se aí um tempo, sim, de 3 a 4 meses, né? Tendo uma aula por semana, tá? Mas uma aula por semana, por quê? Porque você tem uma aula por semana e você tem 6 dias até a próxima para estudar aquele conjunto, né? Então, o naipe de copas, por exemplo, ou os arcanos maiores, né, de tanto a tanto, enfim, para você conseguir entender e entrar, né? Porque você não pode ficar pegando a apostila para ler, certo? Então, para entrar a energia e o modelo das cartas, o que o tarô quer dizer, tá? Então, demora aí de uns 3 a 4 meses. Quando eu pego segurança, gata, demora, não é assim. Você começa a ler com medo, você começa a ler receosa, você começa a ler achando, pô, será que eu tô falando certo, tô falando besteira ou não? Mas deixa fluir e vai falando. E você vai ver que quanto mais você vai jogando, a prática leva à perfeição, quanto mais você vai jogando, mais as coisas vão fluindo, mais as coisas vão dando certo. E aí você vai jogar assim, como o Mahadeva Lakshmi, né? Sem ter que ficar preocupado com o que tá mostrando, qual que é o significado da carta, as coisas fluem. Eu preciso ser vidente, médium, sensitiva, como a Mahadeva, né, para jogar tarô? Não, você não precisa de nada disso. Mas a tua intuição, conforme você joga, ela acaba fluindo melhor, tá? Então, assim, você pode nem seguir lá o espiritismo, né?
Pensando na minha mediunidade. Mas você, conforme você vai jogando, você vai abrindo o teu campo energético, você vai acabar sendo uma pessoa mais sensível, mais intuitiva. Então, as coisas, elas fluem melhor, tá? Vocês querem saber alguma coisa a mais do tarô? Como eu disse, eu não quero fazer um vídeo muito longo. Vocês querem saber alguma coisa a mais? Se quiser, manda pergunta, eu vou estar respondendo. Vale a pena jogar tarô. O tarô, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, como eu disse, e eu acho que vale muito, né, pra gente tentar entender aí como é que a nossa vida está, como é que a nossa vida funciona. E claro, né, já que a gente tá falando de tarô tá aqui, vamos tirar aí fazer uma tiragem. Então, né, faz aí a sua pergunta, escolhe a carta 1, a carta 2 e a carta 3. Não vou demorar muito, não. Então, né, mentalizando aí, para qualquer que seja a sua pergunta, tarô, quais são as respostas que você vai dar? Para qualquer que seja a pergunta, desde financeiro, sentimento, saúde, profissional, pessoal, não importa. Qual é a resposta? Carta 1, carta 2 ou carta 3? Vamos lá. Ó, carta 1, deixa eu virar porque eu já vi que tá de cabeça para baixo. Carta 2 e carta 3. Tá vendo que eu tô fazendo online aqui sem mudar nem nada, tá? Para quem escolheu a carta 1, saiu a carta da força. Para quem escolheu a carta 2, saiu o rei de espadas. E para quem escolheu a carta 3, saiu o 6 de paus. Então, para quem escolheu a carta 1, tá? Qual que é a resposta? Domine os seus impulsos e tenha força no seu objetivo, no que você quer, né? Controle a situação de, né? Por exemplo, bateu, levou. Né? Então controle isso, mas ao mesmo tempo põe a sua força, o seu ânimo para ir atrás da situação que você quer para você conseguir sucesso. Aqui, né, é o leão de Nemeia, né, que foi morto enforcado por Hércules. Ninguém conseguia matar esse leão que dominava cidades, enfim. Hércules conseguiu matá-lo estrangulando, ou seja, ele teve que usar a força para dominar o leão de Nemeia. E quando ele colocava a pele do leão de Nemeia, ele era imbatível, tá? Então é isso. Domine os seus instintos para você ser imbatível. Bota foco no que você quer, corra atrás porque tem tudo para dar certo. Carta número 1. Carta número 2. O rei de espadas. O rei de espadas é a pessoa que ela é astuta, ela é inteligente, eu falo que é maquiavélica, né, em todos os sentidos, tanto pro lado positivo ou negativo, tá? O rei de espadas, ele corre atrás das situações que ele quer, ele arma situações extremamente favoráveis para ele, fazendo com que as coisas se desenrolem. Então, o conselho do tarô, use de astúcia, use de estratégias para conseguir chegar no seu objetivo, tá? Ao mesmo tempo, o rei de espadas, ele é mais racional do que emocional, a espada é sempre mental. Então, use do seu mental, use da sua lógica para fazer as coisas acontecerem. E para quem escolheu a carta número 3, que é o 6 de paus, como vocês podem ver, né, comemoração, vitória, conquista. Então, a carta número 6, corre atrás dos seus objetivos, que tem tudo para dar certo, o sucesso está no caminho, pode demorar um pouco mais, mas esse sucesso vem com a ajuda de pessoas queridas, de amigos. Então, tá afim de um gatinho aí, né, conta com os amigos para ajudar. Tá pensando numa promoção? Conta com seus parceiros para ajudar, conta com a sua, né, com a área superior, com gerência, com superintendência, com diretoria. Faz o seu meio, porque o sucesso, faz a sua jogada, porque o sucesso ele tá garantido. Tá legal? É isso, meus amores. De novo, se vocês tiverem dúvida, mande as mensagens que a gente conversa, tá bom? Um beijo e amanhã a gente vai falar sobre baralho cigano. Beijo, pessoal. Até mais.